Fala galera, aula 3 aqui do Sistema Nacional de Trânsito, tá certo? Capítulo 2, seção 2 da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Pessoal, a gente vai entrar agora num assunto um pouco complexo. Por quê, professor? Porque é um assunto mais chatinho para a gente estudar aqui no Código de Trânsito. Então, os alunos terão que ter bastante atenção, se esforçar para entender e compreender, para estudar a tabela, para entender, por exemplo, onde é que fica cada órgão, onde fica cada órgão e qual a sua esfera. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, ela é um órgão que é fiscalizador da União. Logo, ela é federal. Tá? A gente vai começar aqui a mapear com vocês aqui os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Então, pessoal, vocês têm que ter bastante atenção nesse assunto. Por quê, professor? Porque é um assunto que muitos alunos têm dificuldade. E é aqui que você vai fazer a diferença, tá certo? O professor vai estar aqui orientando, ensinando, sim, nós vamos estar aqui tentando tirar as dúvidas. Mas cabe a vocês darem uma estudada, anotarem, estudar, revisar, responder bastante questão nesse assunto para vocês fazerem a diferença. Tá certo? Porque o candidato muitas vezes ele pula esse assunto. Não, é um assunto assim, chatinho, não vai cair. Aí é onde o candidato se engana. Tá certo? Então a gente tem que ter bastante atenção nesse assunto aqui. Tá? Então, sem mais delongas, a gente vai estudar agora sobre o Sistema Nacional de Trânsito, a composição e a competência. Então, pessoal, aqui é a nossa tabela demonstrativa do Sistema Nacional de Trânsito. O que vocês precisam entender aqui? De antemão, vocês precisam entender, pessoal, que o Sistema Nacional de Trânsito ele trabalha com a esfera da União, dos estados, aqui nós temos o Distrito Federal, os municípios, tá? Pessoal, dentro dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, nós temos os órgãos normativos, executivos, órgãos executivos rodoviários, tá? Os órgãos rodoviários, nós temos os órgãos fiscalizadores, e nós temos os órgãos recursais. Por exemplo, um órgão máximo, vamos chamar esse cara aqui, pessoal, de Conselho Nacional de Trânsito. Esse cara aqui, pessoal, ele é um órgão máximo da onde? Da União. Se ele é da União, ele é máximo, tá? E esse cara aqui, pessoal, ele é um órgão que é normativo. A gente vai já estudar a competência de cada um deles. O que eu trago para vocês? Que ele é um órgão. É ele, pessoal, que cria as resoluções, as conhecidas famosas resoluções do CONTRAN, tá? Então, vamos adiante. E quais são os órgãos, professor, normativos estaduais? Aí nós temos aqui o CETRAN e o CONTRANDIF. CETRAN, pessoal, é o Conselho Estadual de Trânsito e os CONTRANDIFs são os Conselhos Nacionais de Trânsito do Distrito Federal, tá certo? Então, que ele fica onde? Na sede no próprio Distrito Federal, em Brasília. Tá? E a nível municipal, nós temos os conselhos municipais. Já os órgãos executivos, nós temos ele, pessoal, da União, nós temos os órgãos executivos da União. Cuidado, pessoal, que na letra da lei não fala Senatran, tá? Vai falar órgão executivo da União. E qual é o órgão executivo estadual? Estadual é os famosos DETRANs, tá? Professor, e qual é o órgão executivo municipal? Tá aqui. Exemplo, qual é o órgão executivo municipal? Nós temos aí em São Luís, onde os senhores pertencerão à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, né? Que é a CMTT. Tá? E a gente tem também órgãos executivos rodoviários. A nível federal, pessoal, nós temos quem? O DENIT, vamos já conhecer ele aqui. DENIT é a NTT, mas vamos ver aqui o DENIT, tá? E estadual, nós temos o DER, Departamento Estadual de Rodagem. E qual é o órgão rodoviário municipal? Aí nós temos as prefeituras, né? Vamos lá. Órgãos fiscalizadores da União. Pessoal, órgão fiscalizador da União, nós só temos a PRF, tá? Órgão fiscalizador estadual, nós temos a PM, mediante, pessoal, anota isso aí, ó. A Polícia Militar, ela só pode agir no trânsito, ela só pode atuar no trânsito mediante convênio. Tá? A gente vai estudar isso aí mais tarde. E a nível municipal, nós temos quem? Os agentes de trânsito.
E não esquecendo, pessoal, que existem agentes de trânsito a nível estaduais também, tá? Professor, e quando eu sou notificado pela PRF? Quando eu sou notificado pela PM? Quando eu sou notificado, por exemplo, pelos agentes de trânsito? A lei, a Constituição Federal diz que eu tenho direito ao contraditório à ampla defesa. Sim, aí onde entra, pessoal, o papel desses caras aqui, ó, da IJARI, tá? A IJARI, elas são órgãos que recursais. E todos os órgãos, seja ela da União, seja ela estadual e seja ela municipal e distrital, vai ter que ter a IJARI, que são as juntas administrativas de recurso de infração, tá certo? Então o cidadão ele vai exercer ali o direito dele de contraditório e ampla defesa, vai buscar ali alegar suas defesas, tentando se defender ao máximo de que não cometeu determinada infração, é um direito dele, tá bom? Então vamos lá. E eu trouxe aqui para vocês, pessoal, o Sistema Nacional de Trânsito mapeado, tá? O que vocês precisam levar para a prova de vocês daqui? Entendam que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ele é o órgão máximo, da União. Ele é um órgão coordenador, ele é um órgão normativo, porque lembra, ele vai criar as normas, ele é um órgão consultivo, tá certo? E qual a diferença do CONTRAN e do CETRAN, professor? E do CONTRAN-DIF? A diferença é que esse cara aqui, na nomenclatura, eles não são o quê? Eles não são máximo. A banca vai te perguntar assim, ó, qual é o órgão máximo da União? Letra A, CONTRAN. Letra B, CETRAN. Letra C, DETRAN. Entendeu? Vocês têm que aprender a tabela para vocês diferenciar. Tá certo? E quem mais, professor? Nós temos aqui, ó, os órgãos e entidades executivos da onde? Da União, dos estados e do Distrito Federal. Aí a gloriosa PRF, aí nós temos os órgãos executivos rodoviários da União, dos estados e dos municípios, do Distrito Federal. Nós temos a IJARI, são as juntas administrativas de recurso de infração, e a Polícia Militar, que atua no trânsito mediante convênio. Pessoal, eu faço a seguinte pergunta para vocês. A Polícia Civil compõe o Sistema Nacional de Trânsito? É essa a pergunta que a banca vai fazer para vocês. A Polícia Federal compõe o Sistema Nacional de Trânsito? A Polícia Militar compõe? A Polícia Penal compõe? Outra pergunta que deixa as pessoas em dúvida. A Guarda Municipal compõe o Sistema Nacional de Trânsito? Não. Quem vai compor? Somente esses órgãos que vocês estão aqui vendo, tá? Ah, professor, mas eu já vi a Guarda Municipal notificando e participando de blitz. Sim, a Lei 13.022, pessoal, que é o Estatuto Geral da Guarda Municipal, ela prevê a prerrogativa das guardas municipais atuarem no trânsito. Sim, é legal, é legítimo. Porém, a pergunta é, fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito? Não, não fazem. Se não fazem, a questão não vai... Você não vai marcar Guarda Municipal como órgão que compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Cuidado com isso, tá? Então, o artigo 7, ele já diz, né, quais são os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Aí nós temos o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que ele é um órgão coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Nós temos os CETRANs, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E nós temos o CONTRAN-DIF, que é o Conselho Nacional de Trânsito do Distrito Federal, que eles são órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Aí nós temos os órgãos e entidades executivas de trânsito da União, dos estados do Distrito Federal e dos municípios, como já foi dito aí para vocês. Tá? Então a gente vai pular aqui e já esquematizei aí para vocês. E aí a gente vai dar aqui uma letra de lei agora para vocês. Diz assim o artigo 7. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênio com os órgãos previstos no artigo 7, que é esses órgãos que a gente acabou de ler, de conhecer, com a intervenção dos municípios e estados juridicamente interessados para o fim específico de facilitar a atuação por descumprimento da legislação de trânsito. Ou seja, essas concessionárias, a autoridade portuária, elas podem pedir, pessoal, através de convênio ali,
para que haja uma fiscalização nesses portos, tá bom? A gente não vai aprofundar muito aqui, porque isso aqui é só letra de lei. Parágrafo 1º, o convênio valerá, pessoal, para toda a área física do porto, organizado, inclusive nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo e nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou via de trânsito internas, onde vai funcionar a fiscalização de trânsito. Artigo 8. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Vamos adiante. Pessoal, cuidado com isso aqui agora. Artigo 9. O presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do CNT, a qual estará vinculada a quem? Ao CONTRAN. E subordinada a quem? Ao órgão executivo de trânsito da União. Quem é o órgão executivo de trânsito da União? Senatran. Tá certo? Artigo 10. O CONTRAN concede aonde, pessoal? Guarda isso aqui. O CONTRAN, pessoal, ele está onde? No Distrito Federal. Anota isso aqui, que isso aqui pode ser questão de prova. E ele é composto, pessoal, o CONTRAN, ele é composto dos ministros de estados responsáveis pelas seguintes áreas de competência. Pessoal, dê uma lida nesses ministérios que fazem parte do CONTRAN e me digam, o Ministério do Trabalho, olhando aqui, o Ministério do Trabalho compõe esses ministérios? Não, tá? Porque nós temos aí quem? Nós temos o Ministério de Ciências e Tecnologia e Inovação, o Ministério da Educação, Defesa, Meio Ambiente, Saúde, Justiça, Relações Exteriores, Indústrias e Comércios, Agropecuária, Transporte Terrestre, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, tá? Pessoal, depois que o presidente, o Luiz Inácio, assumiu aí, ele fez uma alteração, ele revogou alguns órgãos e criou outros, alguns ministérios, perdão. Mas o que eu digo para vocês, não interessa saber quais são esses ministérios que outrora estavam no CONTRAN, não precisa saber, tá? Porque muitas vezes vocês vão ter acesso aí a um material que é antes da Lei 14.599, que alterou esses ministérios. Não precisa saber. O que vocês precisam saber são esses aqui, tá? Parágrafo 3. O CONTRAN será presidido pelo ministro de Estado, a qual estiver subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da onde? Da União, famoso Senatran. Parágrafo 4. Os ministros de Estados poderão fazer-se representados por servidores de nível hierárquico igual ou superior ao cargo comissionado executivo, nível 17, ou por oficial general, na hipótese de tratar de ser militar. Só letra de lei, tá bom, pessoal? Agora aqui, ó, cuidado com isso aqui, ó. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar, cuidado com isso aqui, ó, atuar como secretário executivo do CONTRAN. Ou seja, o dirigente do Senatran é o secretário executivo do CONTRAN. É isso que vocês têm que levar para a prova de vocês, tá bom? Aprendam isso aí. O dirigente do Senatran, ou seja, o dirigente do órgão máximo executivo da União, ele vai atuar como secretário executivo do CONTRAN. Acabou. Parágrafo 6. O quórum de votação e de aprovação do CONTRAN é o de maioria absoluta. Então, pessoal, fica aí registrado aí, primeiramente, os conceitos aí do Sistema Nacional de Trânsito. Agora a gente vai entrar tópico por tópico sobre a competência de cada órgão, tá bom?